Olá, salve! Daqui dessa bancada, na sede da CBF, o técnico Tite convocou os 26 jogadores para os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo, a sua penúltima convocação. Vamos falar sobre ela. Mas antes, lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha e participe conosco para ficar sempre na cara do gol. Bom, a lista todo mundo já deve estar sabendo, mas vamos repassar e vamos analisar. Os goleiros, os de sempre, Alisson, Ederson e o Everton. Santos do Flamengo podia estar nessa, mas o Tite é fiel àquilo que ele já fez e já aprovou, que são esses 3 goleiros. Lateral direito não convocou o Daniel Alves, apenas Danilo. E explicou, Daniel Alves está num processo de recondicionamento físico, mudou de clube, está jogando no México, no Pumas, mudou de posição, teve uma virose grande lá, uma gastroenterite, e não está bem fisicamente para jogar esses amistosos. Por isso não foi chamado, e ele não chamou outro lateral direito. Por quê? Porque dentre os zagueiros que ele convocou, 2 pelo menos podem jogar na zaga, disse ele. O Ibáñez, que é um zagueiro da Roma, e o Éder Militão, que começou no São Paulo como lateral e hoje é zagueiro do Real Madrid. Os laterais da esquerda, lamentavelmente, Guilherme Arana perdeu a chance de ir para a Copa do Mundo com a grave contusão que sofreu jogando pelo Atlético Mineiro essa semana, e Tite inclusive conversou com ele pelo telefone falando sobre a necessidade dele ser forte para encarar futuras convocações. É jovem ainda e certamente estará numa próxima convocação de outra Copa do Mundo. Alexandre e Alex Telles praticamente ganharam a posição de laterais que serão convocados para a Copa. Os zagueiros, as novidades foram Bremer, do Juventus, da Itália, e Ibáñez, da Roma. Além deles, os 3 tradicionais, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. Para o meio de campo, Casimiro, Fabinho e Fred são aqueles 3 volantes tradicionais. Bruno Guimarães, também praticamente garantido como segundo homem. A volta, o Luiz Paquetá confirmado, e a volta do Everton Ribeiro, convocação que eu venho defendendo há algum tempo, por ele estar de novo jogando muito bem no Flamengo. E Tite chamou a atenção para o fato de que ele voltou a jogar bem por causa do posicionamento e da força que recebeu no esquema tático do técnico Dorival Júnior do Flamengo. Tite fez questão de ressaltar isso. E os atacantes, também temos novidades, a não convocação do Gabriel Jesus e a entrada do Firmino. Tite explicou que Gabriel Jesus está mais do que aprovado e está muito na briga para ser um dos convocados para a Copa do Mundo. Apenas ele está numa fase de adaptação à nova função no Arsenal, jogador mais centralizado, e certamente estará na Copa. Além do Firmino, Antony para jogar pela direita, Matheus Cunha, que vai disputar com o Richarlison e com o Pedro, também convocado aquela função de centroavante, fazedor de gol, homem de área. O Rodrigo convocado para jogar pelas pontas, o Vinícius Júnior a mesma coisa, e o Neymar, que é a nossa grande cereja do bolo. Uma observação feita por um dos colegas aqui, o Rafael Zarco: não se falou do Neymar na coletiva que durou mais de 1 hora, ninguém perguntou sobre o Neymar. Não porque ele seja irrelevante e não importante na seleção, muito pelo contrário, é porque ele não é mais a grande e única referência da seleção brasileira. A gente precisava disso. Nas 2 últimas Copas, no Brasil e na Rússia, o Brasil era extremamente dependente do Neymar. Hoje não é mais. Hoje o Brasil tem uma boa seleção, uma ótima seleção, podemos dizer, com a cereja do bolo, que é o Neymar. Neymar vai ser o jogador que talvez faça a diferença exatamente por isso, porque não será a única referência, não só para nós, como para os adversários da seleção brasileira. Tite, Heraldo Leite, Rádio Globo CBN. Tudo bem, Tite? Você, certamente não por sua vontade, não conseguiu jogar contra europeus, né? O Brasil não conseguiu enfrentar times europeus, fez 2 amistosos contra asiáticos, Coreia e Japão, e agora 2 jogos contra africanos, como explicou aí o Kleber. Podem ser adversários. Agora o Brasil vai enfrentar, e eu queria já projetar contigo, a abertura da Copa, a estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia e depois contra a Suíça. Nossos 2 adversários são europeus. Você projeta um time que você vai com ele, independentemente de como você conheça, como você estude o adversário, ou seja, o Brasil vai ter, por exemplo, 2 volantes, o Neymar de 10 e 3 atacantes.
ou não, ou você ainda precisa pensar um pouco mais sobre como enfrentar europeus que, na prática, né, dentro do campo, você não está conseguindo. E parabéns por essa entrevista bem descontraída, que há muito tempo a gente não via aqui na seleção. Bom dia, Heraldo. Bom falar contigo. Mas é difícil, te confesso que é difícil. Talvez a garotada estando ali, a energia que eu recebi de manhã, ela ajude um pouquinho a gente a também levar as coisas um pouquinho mais leves e importantes. A gente gostaria, sim, eu estou falando de uma forma muito tranquila, de enfrentar europeus. Eu gostaria muito. Eu gostaria, por exemplo, de ter enfrentado todos aqueles que a gente enfrentou antes de 2018. A gente enfrentou Rússia, Alemanha, Inglaterra, Croácia, Áustria. A gente queria. Não foi possível. Não foi possível. E quando eu estou falando isso, estou falando olhando para o Juninho, porque nós temos tudo para... Nós fizemos, com o presidente, nós fizemos lobby para caramba para que jogasse o campeão da Copa América e o vice, para que a gente tivesse a condição de enfrentar a Inglaterra. Não foi possível. Quando a Itália enfrentou a Argentina. A gente fez, e eu estou falando para o grande público, a gente fez tudo o possível. E agora fica essa lacuna. Sim. Poderia ser preparado, melhor estivesse? Sim. Nós, talvez, e eles, talvez também, porque não nos enfrentaram. Então, fica essa perspectiva. Quanto à escalação, ela tem um modelo, tal qual eu coloquei para eles, uma variação, e ela pode modificar de um jogo para outro. Sim, estrategicamente, pode modificar de um jogo para outro. Os amistosos serão contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro. 2 amistosos vão ser realizados na França. E no dia 21 de outubro, Tite vai anunciar a lista dos 55 jogadores. E ele disse que vai anunciar publicamente, para não ficar aquela especulação. Na lista de 55 estava esse jogador, não estava aquele. Ele vai querer dar publicidade a essa lista. E no dia 7 de novembro, teremos a convocação definitiva para a Copa do Mundo. E aí estará lançada a sorte da seleção brasileira para enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões, nessa ordem, na fase de grupos da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Vamos acompanhar tudo e deixar você na cara do gol. Lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e você faz parte do nosso time, na cara do gol. Até a próxima.